Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, a paz do Senhor. Desejo que toda a bênção de Deus possa recair sobre a sua vida e sobre o seu viver também. Eu quero dizer a você nesta oportunidade a respeito da dificuldade que vive as pessoas no mundo. Esta dificuldade, embora seja o cumprimento das profecias que está no livro de Apocalipse, todavia, seja o cumprimento das palavras e das profecias deixadas neste livro, nós sabemos que pode ser, em grande parte, diminuído o sofrimento, a dificuldade, os desastres, os flagelos, as epidemias, toda sorte de dificuldade que assola a humanidade hoje, como eu disse duas vezes e volto a frisar, embora seja cumprimento das profecias, nós, ou seja, o povo de Deus, pode sentir um alívio. Pode sentir um alívio. Pense comigo, meu irmão e minha irmã, é uma coisa muito lógica, não é? Se todo o sofrimento do homem, se toda a angústia, se todo o mal do homem recaiu sobre Jesus, quando naquele dia ele foi pregado naquela cruz, derramou o seu sangue, por quê que existem tantos tormentos, tantos sofrimentos sobre a criatura humana? Eu explico por quê. É porque ele veio e ele tomou sobre si toda sorte de maldade. Queria recair sobre a humanidade, sobre o homem, recaiu sobre Jesus, sobre o nosso divino mestre. Aí alguém dizer, pastor, como o Senhor disse a respeito do livro do Apocalipse, a respeito das profecias, então quer dizer que as profecias, que viria tempos trabalhosos, difíceis, foi abolido esta profecia? Não, mas eu disse, pode ser diminuído e muito sobre nós, que aceitamos de bom grado a vinda de Jesus, o seu sacrifício na cruz. Ah, pastor, mas toda a humanidade aceitou. Nós vemos que todas as pessoas, que todos os homens amam Jesus, fala de Jesus, prega em nome de Jesus. Mas nós vemos que toda sorte de flagelos, de epidemias, de males está assolando a humanidade. E pelo que nós vemos, irá assolar mais ainda. Meu querido irmão e minha querida irmã, não é o bastante nós falar, não é o bastante nós dizer, eu amo Jesus, eu aceitei o sacrifício de Jesus. Não é o bastante. O bastante e o suficiente é deixar Ele agir em nós. O que Ele veio trazer? O amor ao próximo, a paz, a paciência, a honradez, a honestidade, a fidelidade, a justiça e o bem. Não foi isso que Jesus veio trazer?
Então, a criatura que aceitar e deixar estas virtudes, estas glórias agir dentro de si, dentro do seu coração, este sim não sentirá, não perceberá o sofrimento predito no livro do Apocalipse. Então, sendo assim, nós vemos que há necessidade dos homens, não só dos apostólicos, da raça humana em massa. Porque não foi fácil para Jesus vir a esta terra e derramar o seu sangue. E simplesmente o homem dizer: eu aceitei. Eu sinto pena de Jesus. Quando chega a Semana Santa, eu derramo lágrimas de lembrar do sacrifício de Jesus. Quando chega na época, na ocasião do Natal, eu glorifico a Jesus. E isto não é suficiente. Ele quer ver no homem e na mulher a sua justiça, aquilo que ele veio trazer para cada um de nós. Então, nós sabemos que a fome, que as pestes, todas estas coisas e as epidemias irá assolar mais a humanidade para cumprimento das profecias. Mas eis que está escrito também no livro de Salmo que eis que 1000 cairia do meu lado esquerdo, 10.000 do lado direito, mas eu não iria ser atingido, porque sou amparado pela mão do Altíssimo. É isso que está acontecendo hoje no meio da humanidade e até no meio dos apostólicos, porque em nosso meio existem muitas pessoas que dizem que ama o nosso irmão Aldo. Na semana do seu arrebatamento aos céus, as pessoas choram, derramam lágrimas. Pessoas que vão às reuniões, nos cultos da igreja, ouvem a hora milagrosa, mas não adianta, porque entra por aqui, sai por aqui e não vive aquilo que aprende, não vive aquilo que ouve. E eu vou mais além, não querendo criticar a quem quer que seja, mas nós vemos pessoas do ministério, como regente, músico, coristas e até pastores. É triste e é lamentável falar uma coisa dessa, mas existem alguns pastores que não vivem o que prega, cheio de malícia, cheio de cobiça, cheio de avareza. Muitas vezes são pessoas do ministério, obreiros, pastores, pregadores, que não têm um espírito puro, perfeito. E isto que é pior ainda, porque se nós somos pastores, pregamos, ensinamos, relembramos o povo da doutrina de Jesus, da disciplina de Jesus, e depois nós mesmos não vivemos. Se um pastor fala conversa maliciosa, se um pastor faz injustiça, se um pastor age com injustiça a respeito do seu irmão, do seu próximo, com brincadeira, muitas vezes maliciosas e de mau gosto, como que um pastor desse vai subir no púlpito e vai ensinar os nossos jovens, as nossas crianças? Como que um pastor desse vai pregar se ele não dá o exemplo, se ele não dá o bom testemunho? Já está passando da hora de alguns de nossos irmãos pastores prestar atenção na sua vida e saber que o seu ministério é um ministério sério, não é um ministério de brincadeira. Porque os apóstolos pregavam com seriedade e a sombra dos apóstolos curava os enfermos. E eu faço uma pergunta, meu irmão pastor: a sua oração chega nos céus? Quando o irmão pede a sua oração e o Senhor ora, será que a Santa Rosa ouve?
Ou será que cai por terra? Será que a Santa Vó Rosa e Deus não sente-se aborrecido com a sua oração? Eu não estou criticando, não estou citando o nome de ninguém, só que como um ser humano, como um membro do ministério apostólico e sendo sensível para ver, enxergar e contemplar estas coisas no meio de nossos pastores, olha, não brinque, meu irmão, com coisa séria. Não brinque com coisa séria, porque Jesus disse: hipócrita, que tem colocado um peso tão grande sobre os ombros dos pequeninos, mas nem com o dedo mínimo você quer ajudar a tocar. Muitas vezes algum é pastor quando está no púlpito, é pastor quando está na igreja, mas quando sai nas rodinhas, ninguém percebe que é um religioso, muito menos que é um pastor, e um pastor da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Meu querido irmão e minha querida irmã, ouça e grave no seu coração estas palavras, principalmente o senhor que tem um ministério na igreja, a senhora que tem um ministério na igreja. Vamos cuidar melhor enquanto é tempo do nosso ministério. Vamos cuidar, vamos deixar de malícia, de cobiça, com conversinhas banais, mesquinhas, que não edifica nada. Nós temos a obrigação, nós pastores temos a obrigação de viver 24 horas ligado com a Santa Vó e com o Santo Irmão Aldo e não aceitar piadinhas, conversinhas de maneira alguma. Porque se nós pastores aceitamos isto, imagina então, imagine, meu querido irmão, os nossos jovens. Onde estará a nossa credibilidade de pastor diante do nosso povo? É com humildade que eu digo ao seu coração, até um pouco triste mesmo, porque eu fico imaginando, como será que a Santa Vó não sentem? Como será que o Santo Irmão Aldo não sente? Nosso Deus, de contemplar uma pessoa que sobe em um púlpito tão sagrado, em um altar tão sagrado, que levanta as mãos e ora a Deus, e depois fica conversando coisas indevidas, como que se não tivesse compromisso com nada. Fique na paz do Senhor, que a Santa Vó Rosa te abençoe muito e te conceda sabedoria, inteligência espiritual. Meu querido irmão e irmã, fique com Deus, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.